Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Clínica para os alunos do curso de Farmácia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito às avaliações. A nota da P1 ela já foi lançada, tá? E a nota da P2 vai seguir o mesmo esquema da P1, ou seja, a P2 vai ser dado aí pela média das atividades que vocês irão realizar lá no portal do aluno. Temática da videoaula de hoje diz respeito aí à obesidade e à aterosclerose. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender as características básicas relacionadas com a obesidade, como por exemplo, sua determinação, sua etiologia e formas de tratamento. E que também vocês possam relacionar a obesidade com a aterosclerose. Muito bem, gente. Vamos começar falando aí sobre a obesidade, que vai ser definida, que vai ser caracterizada pelo acúmulo de gordura no corpo. A obesidade é uma doença crônica de etiologia complexa e multifatorial, ou seja, ela vai ser resultado da interação de diferentes genes com fatores ambientais, principalmente aí ao estilo de vida que vai ser dado aí pelo sedentarismo. Outra característica da obesidade é que ela é uma doença de prevalência mundial. Então, no mundo é mais comum os danos à saúde, prejuízos à saúde causado pela obesidade do que pela desnutrição. Muito bem, gente. Nesse sentido, né, nesse contexto, a obesidade ela é um importante fator de risco para várias doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares e AVCs, né? Só lembrando, né, que muitas desses episódios de doenças cardíacas e AVCs acabam ocorrendo devido à presença da aterosclerose. A obesidade é um importante fator de risco aí para o diabetes tipo 2. É um fator de risco também para hipertensão, síndrome metabólica e outras doenças como artrose, infertilidade, câncer, principalmente o câncer relacionado aí ao estômago, intestino, e danos também na vesícula biliar. Assim, é muito importante a determinação da obesidade, que pode ser feita através de medidas antropométricas, né? Medidas indiretas, e também através de medidas diretas, através de métodos de imagem, como tomografia, ultrassom e ressonância magnética. Tá? No nosso contexto da videoaula, vamos ficar aí restritos às medidas antropométricas. E uma das medidas antropométricas bastante utilizadas para determinar a obesidade é o IMC, o Índice de Massa Corporal, tá? Que, como eu falei no slide anterior, é uma forma indireta de se medir aí a obesidade. O IMC, por não ser invasivo e de fácil execução, é amplamente utilizado para quantificar a obesidade, bastando apenas informar a massa, né, o peso e a altura da pessoa. Então, com apenas esses dois dados, é possível estimar, quantificar, determinar a obesidade dos indivíduos. No entanto, o IMC ele tem algumas limitações.
a principal delas é que através do MC não é possível distinguir aí massa magra, né, músculo, de massa gordurosa. E a determinação da obesidade ela é importante, pois sua presença eleva o risco de doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Então existe uma relação que é dada pelo IMC, e o aumento do IMC está relacionado com a presença de doenças cardiovasculares. Tá? Então, só para a gente relembrar, o IMC ele pode ser calculado pela razão, pela divisão aí da massa da pessoa, né, do peso da pessoa, que é dado em quilogramas, dividido pela altura da pessoa. Lembrando que a altura aí deve ser dada em metros, só que é 1 metro ao quadrado. Tá? Então, fazendo a conta do IMC, nós podemos ter aí vários resultados. Então, resultado abaixo de 18 está relacionado com a presença de desnutrição. Tá? Não faz parte aqui do nosso contexto. Resultado de 18 a 24,9 vai indicar aí um perfil nutricional classificado como normal. Tá? Então, IMC dentro da normalidade, a pessoa vai ter aí, não vai ter riscos relacionados aí para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. IMC com resultado de 25 a 29,9, a pessoa vai ser classificada como tendo sobrepeso. Indivíduos com sobrepeso apresentam risco moderado para o desenvolvimento aí de doenças cardiovasculares. E a partir de um IMC com valor de 30, nós temos aí indivíduos com obesidade. De 30 a 34,9, o indivíduo é classificado como tendo obesidade de grau 1. Pessoas com obesidade grau 1 vão apresentar um alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. IMC com resultado de 35 a 39,9, o indivíduo vai ser classificado como tendo obesidade de grau 2, que vão apresentar um risco muito alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E a obesidade grau 3, que vai ser dada aí quando o valor do IMC for maior do que 40. Essas pessoas apresentam um risco extremo para o desenvolvimento aí das doenças cardiovasculares. Tá? Na maioria dos casos, o IMC ele também está associado com a outra medida antropométrica, como por exemplo aí a circunferência abdominal. Tá? A circunferência abdominal ela vai indicar aí a presença de gordura localizada na região do abdômen. E isso é muito importante, porque a gordura localizada nessa parte do corpo está relacionada com maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá? Os valores normais de circunferência abdominal aí para homens não deve ser maior do que 102 centímetros, e para as mulheres não deve ser maior do que 88 centímetros. Tá? E a circunferência abdominal ela também pode estar relacionada com a outra medida antropométrica, que é a relação cintura-quadril. A relação cintura-quadril é um cálculo que se faz para verificar também o risco do indivíduo dele apresentar doenças cardíacas. Ele vai ser dado aí você faz uso de uma fita métrica e você vai passar essa fita métrica ao redor aí da sua cintura, na parte mais estreita, tá? Então você vai medir a sua cintura na parte mais estreita. E depois você vai pegar essa fita métrica
e vai passar aí na parte do seu quadril, na parte mais larga, tá? E de posse desses dois valores, a gente faz uma conta que está relacionada aí com a divisão do valor da cintura pelo quadril. Para homens, esse valor deve ser menor do que 0,9 e para mulheres, menor do que 0,8, tá? Muito bem. E a gordura, ela pode ser depositada aí no nosso corpo através de duas formas principais, classificadas então como obesidade ginoide e a obesidade androide, tá? A obesidade androide diz respeito ao acúmulo de gordura na região do tronco e abdômen, tá? Esse tipo de obesidade também é chamada de obesidade abdominal ou central. Reparem que na figura, o depósito de gordura que vai caracterizar essa obesidade vai ser bem parecido aí com o formato de uma maçã. E esse tipo de obesidade vai ser mais comum aí em homens. E qual que é a implicância fisiológica ou a saúde desse tipo de gordura? A obesidade androide, ela está associada com maior risco de hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, aterosclerose e também, consequentemente, né, para o desenvolvimento de doenças cardíacas. E outra forma aí de obesidade, de depósito de gordura no corpo, diz respeito à obesidade ginoide, que vai ser uma gordura corporal localizada na região do quadril, principalmente coxas e glúteos. Esse depósito de gordura vai ter um formato aí semelhante à de uma pera, e esse tipo de obesidade vai ser mais frequente em mulheres. A obesidade ginoide não está relacionada aí com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? No entanto, a presença desse tipo de gordura causa problemas relacionados às articulações, à circulação e também problemas relacionados à estética. Muito bem, então falamos aí de maneira geral, né, sobre a obesidade e as formas de determinação da obesidade e a forma como que a gordura se acumula no corpo. Agora vamos falar sobre a etiologia, né, as causas da obesidade. Então, como foi falado aí no começo da videoaula, a obesidade é uma doença complexa e multifatorial. Ou seja, para a gênese desta doença é necessário aí alterações em diferentes genes. Além disso, é necessário também a presença de fatores ambientais, tá? Então, na gênese, na etiologia da obesidade, nós temos aí os fatores genéticos, aos genes, tá? Então, globalmente, parece que os genes contribuem 25 a 40% para o desenvolvimento da obesidade. Os genes da obesidade podem exercer os seus efeitos alterando os gastos energéticos do organismo, o apetite ou a forma como o organismo processa os nutrientes. De maneira geral, obviamente, né, esses genes acabam passando aos descendentes, aos filhos. E quando ambos os genitores, pai e mãe, são obesos, a criança tem uma grande chance de desenvolver essa doença, aproximadamente 80%. Tá? Quando apenas um dos genitores tem obesidade, o risco da criança ser obesa diminui um pouco, né? Passa aí para ser 40%. E quando nem o pai nem a mãe são obesos,
a criança ela apresenta aí uma chance mínima de ter a obesidade, tá? Em torno aí de 10%. Por que tem essa chance? Porque para o desenvolvimento da obesidade é necessária a presença de fatores ambientais, tá? E esse ambiente moderno ao qual nós estamos inseridos é um potente estimulante aí para o desenvolvimento, para a gênese da obesidade. Quais são essas características, né, desse fator ambiental moderno? Então, nós vivemos aí num ambiente em que nós temos aí uma grande disponibilidade de alimentos, né? Além disso, é comum um maior consumo de alimentos, e esses alimentos são de alto valor energéticos, tá? Associado à grande disponibilidade de alimentos e à fartura de alimentos energéticos, nós temos também aí a inatividade física, que vai ser caracterizada pelo sedentarismo. Então, esses fatores, essas características ambientais, elas são determinantes aí para o desenvolvimento da obesidade. E esses fatores ambientais, eles vão expressar aí certos genes, tá? Ou alterar a expressão aí de certos genes, de modo que o resultado vai ser a presença aí de proteínas que vão ter suas funções alteradas. E muitas dessas proteínas aí são hormônios, tá? Então, na obesidade é bastante comum aí alterações hormonais, né? Chamados aí de fatores hormonais. Então, nós temos fatores genéticos, os fatores ambientais e os fatores hormonais, que está relacionado aí com a função inadequada de vários hormônios, como por exemplo a leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. A leptina ela atua lá no hipotálamo. Hipotálamo é uma região aí do cérebro, do encéfalo, que vai ser responsável por vários processos fisiológicos. Dentre esses processos, o hipotálamo ele vai ser responsável aí pelo controle do apetite, controle da fome, tá? E o que a leptina faz? Ela atua lá no hipotálamo e diminui aí o nosso apetite. Ela causa uma sensação de saciedade. Então, quando você está comendo, depois de um tempo, você se sente saciado, isso é graças ao efeito da leptina, que sinaliza para você parar de ingerir aí nutrientes, tá? Então a leptina ela é conhecida como hormônio da saciedade. Muito bem. E os obesos? Obesos têm leptinas? Antigamente pensava-se que não, mas eles têm, tá? Obesos, pessoas obesas têm leptina. O problema é que pessoas obesas apresentam uma resistência à leptina, ou seja, a pessoa obesa tem a leptina, mas ela não vai conseguir exercer o seu efeito lá no hipotálamo, tá? Então, isso faz com que obesos eles não alcancem aquele estado de saciedade. Outra disfunção hormonal diz respeito à insulina, que é um hormônio produzido aí pelo pâncreas. A insulina também atua no hipotálamo e também provoca uma sensação de saciedade. Mesma coisa, obesos têm insulina, mas eles são resistentes à ação dessa insulina. Tá? Esse processo de resistência, né, da insulina leva ao diabetes tipo 2. E outro hormônio, outra disfunção hormonal diz respeito à grelina, que é um hormônio produzido aí pelo estômago, também atua no hipotálamo
Em condições normais, a grelina vai estimular o apetite, vai estimular a fome. Então, quando você está naquela sensação de fome, é o seu estômago secretando grelina, a grelina atua no hipotálamo e provoca essa sensação, tá? E os obesos? O que acontece com os obesos em relação à grelina? O que ocorre é que obesos, eles são sensíveis à grelina, ou seja, a presença da grelina faz com que esses indivíduos estejam sempre em estado de fome, que vai caracterizar aí a fome compulsiva aí, que é característica dos obesos, tá? Então, por isso que a etiologia da obesidade é uma doença complexa e multifatorial. Está relacionado com fatores genéticos, fatores ambientais, e dentro dos fatores genéticos, temos várias disfunções hormonais. Tudo isso contribui aí para a gênese, para o desenvolvimento da obesidade. Tratamento da obesidade pode ser aí um tratamento não farmacológico, né? Que é aquele que vai exigir mais da pessoa, né? Com dietas hipocalóricas e prática de atividades físicas. E nós temos também um tratamento farmacológico, em que vai ser utilizado aí medicamentos. Só que para o uso desses medicamentos são necessárias algumas condições. Então vamos lá. Então o tratamento farmacológico ele vai ser indicado para, né, pessoas com um IMC acima de 25 e que apresentam doenças associadas ao excesso de peso. Tá? Então, quem são essas pessoas? Indivíduos com sobrepeso. Tá? Podem fazer uso de medicamentos, mas é mais comum, né, além do sobrepeso, eles apresentarem aí alguma doença associada com a obesidade. Tá? Nesse caso, tratamento farmacológico o tratamento farmacológico é indicado para estes indivíduos. Tá? E outra situação é para pessoas com um IMC acima de 30, né? Já pessoas classificadas como sendo obesas. E nesse caso, independe da pessoa ter ou não alguma doença associada com a obesidade. Tá? Então, são essas duas situações em que o tratamento farmacológico vai ser utilizado. Nós temos aí vários medicamentos no mercado, eu coloquei aqui 4 como exemplo. Um deles é a lorcacerina. O mecanismo dela de ação está relacionado aí com a atuação no sistema nervoso central, tá? Esse medicamento ele aumenta a liberação aí de um neurotransmissor chamado serotonina, tá? A presença da serotonina ela diminui aí a sensação de fome, tá? E também tem alguns estudos que indicam que ela acelera o metabolismo. Então, a presença da serotonina, ela vai causar uma sensação de saciedade, vai diminuir a fome da pessoa. Outro medicamento, liraglutida, o mecanismo de ação desse fármaco é que ele vai aumentar a liberação de uma substância chamada GLP-1. GLP-1, né, traduzindo, é uma proteína semelhante ao glucagon. É uma incretina, né, tem uma função ali parecida com um hormônio. Essa incretina, quando ela está presente, ela promove a liberação de insulina pelo pâncreas, então ela pode ser utilizada para o tratamento do diabetes, por exemplo, e a presença dessa incretina também pode ser utilizada para o tratamento da obesidade, porque essa substância ela diminui a motilidade do estômago e dos intestinos.
dando aquela sensação aí de saciedade. Então, por essa característica, ela é então utilizada para o tratamento também da obesidade. A sibutramina, né, que é um medicamento já bastante conhecido, também pode atuar no sistema nervoso. Essa substância bloqueia a recaptação do neurotransmissor serotonina. Tá? E como já foi falado no slide anterior, a serotonina ela provoca aquela sensação de saciedade, ela diminui o apetite. E um outro fármaco também bastante conhecido é o Orlistat. O mecanismo de ação desse fármaco consiste em inibir a ação das lipases intestinais. Com isso, a pessoa tem uma redução na absorção aí de gorduras que são consumidas durante as refeições. Tá? Então, vale lembrar aí que o Orlistat ele não interfere aí no sistema nervoso central, ele não vai regular aí o apetite da pessoa. Tá? Muito bem, gente. E relacionada aí com a obesidade, né, nós temos uma doença bastante característica, essa patologia aí, que é a aterosclerose, né? A aterosclerose é uma doença inflamatória, crônica e degenerativa que leva à obstrução parcial ou total aí das artérias, tá? E isso ocorre devido à presença aí de placas de ateromas. E a obstrução das artérias vai prejudicar o fluxo de sangue nos órgãos afetados. Tá? Essa obstrução ela pode ser de caráter parcial, né? Quando uma artéria está parcialmente obstruída, nós vamos ter aí um fluxo reduzido de sangue ao órgão. Tá? Obviamente, né, no sangue nós temos aí oxigênio e nutrientes. Tá? E esse fluxo reduzido aí de sangue aos órgãos, né? Esse fluxo reduzido aí de oxigênio nos órgãos vai caracterizar um quadro chamado de isquemia. E a obstrução ela também pode ser total. Na obstrução total, o fluxo de sangue vai ser totalmente interrompido ao órgão. Quando isso ocorre, nós temos aí as situações que vão originar aí infarto ou o AVC, por exemplo. Tá? E aqui nós temos um esqueminha, né, da obstrução das artérias. Então, essas artérias serão obstruídas por placas de ateromas. E a principal constituição dessas placas de ateromas é cálcio e lipídios, LDL e colesterol. Tá? E quais são as artérias mais acometidas pelo processo de aterosclerose? Né? Na verdade, qualquer artéria pode ser acometida, como por exemplo as carótidas, que são as artérias que conduzem sangue até o nosso cérebro. A obstrução das carótidas pode causar uma isquemia cerebral ou até mesmo um AVC hemorrágico. As coronárias são artérias que conduzem sangue até o coração. A obstrução das coronárias pode causar aí isquemia cardíaca ou infarto do miocárdio. As artérias renais são artérias que conduzem sangue até os rins. Quando essas artérias são obstruídas pela aterosclerose, o indivíduo pode ter aí uma insuficiência renal. Outras artérias acometidas são as artérias ilíacas e femorais, que são artérias que conduzem sangue até os membros inferiores. Tá? A obstrução dessas artérias pode causar aí uma doença chamada doença arterial obstrutiva crônica, levando aí a dores nas pernas, conforme o indivíduo se movimenta. Tá? Então, todas as artérias podem ser acometidas por esse fenômeno, por esse processo da
aterosclerose. No entanto, quando essas artérias estão relacionadas aí ao coração e o cérebro, o indivíduo pode vir aí a óbito. E aqui eu coloquei alguns estágios, né, do desenvolvimento da aterosclerose. Então vamos ver como que esse processo ocorre. Então esse processo pode ser dividido em 5 estágios. Coloquei para vocês, né? Tudo começa quando nós temos uma lesão na artéria, tá? Lesão no vaso. E o que causa essa lesão nas artérias? Hipertensão, diabetes e tabagismo. São doenças, né? São fatores que podem causar lesões nessas artérias. E quando as artérias elas são lesionadas, nesse local lesionado, danificado, nós teremos aí a adesão, a ligação do LDL colesterol. Tá? Então, tudo começa com a lesão na artéria e a ligação do LDL colesterol nesse local danificado, nessa artéria danificada. Tá? O LDL colesterol aderido na artéria danificada, ele vai ser reconhecido, né, como um antígeno, como algo estranho, e vai ser prontamente aí combatido pelas células de defesa, pelos macrófagos. Tá? Então os macrófagos vão começar a atacar, a oxidar esse LDL colesterol. Tá? E essa oxidação dos macrófagos ao LDL colesterol serve como uma sinalização que vai fazer com que ocorra aí um aumento de macrófagos nesse local danificado, tá? E esses macrófagos, né, eles vão ter por objetivo fagocitar aí o LDL colesterol. E quando isso ocorre, esses macrófagos, eles são transformados em células espumosas. O que são células espumosas? Macrófagos que vão ricos em gorduras. E nesse local danificado, nós temos aí a ação dos fibroblastos. Fibroblastos vão secretar aí colágeno, elastina, proteoglicanos, que vão envolver aí essas células espumosas na tentativa aí de isolar esse local danificado, esse local afetado. Esse processo todo recebe o nome de fibrose. Tá? Por que fibrose? Devido à presença de proteínas fibrosas, como por exemplo, colágeno. E essa situação, ela serve como sítio de ligação para o cálcio. Né? Você pode estar pensando, de onde vai vir o cálcio? Esse cálcio ele pode estar aí dissolvido no próprio plasma. Tá? Então, tendo cálcio disponível, esse local vai servir como sítio de ligação, de interação aí com o cálcio. Também nós temos algumas situações em que vai ocorrer um aumento do nível de cálcio no sangue, como por exemplo, o diabetes, insuficiência renal e danos na paratireoide, o hiperparatiroidismo. Então são condições que elevam ainda mais o nível de cálcio na circulação. E esse cálcio, ele vai aderir a esse local. Tá? E quando nós temos aí a presença de cálcio nesse local, o processo torna-se irreversível. Tá? Logo, nós teremos aí então a formação aí dessas placas de ateromas, que vai ser formada basicamente por cálcio e lipídios, né? O LDL colesterol. E essa placa calcificada, essa placa de ateroma, é que vai caracterizar aí esse processo chamado aterosclerose, que
que pode causar uma obstrução parcial ou total aí da artéria, tá? Com isso, pode ocorrer uma redução ou uma interrupção do fluxo em determinados órgãos. Características do processo de aterosclerose. Então, a aterosclerose é uma doença crônica, inflamatória e degenerativa. Tá? Crônica, porque se desenvolve aí ao longo dos anos. Inflamatória, devido à atividade constante dos glóbulos brancos, principalmente dos macrófagos. E degenerativa, porque nós vamos ter alterações aí na camada interna, na camada íntima da artéria. Outra curiosidade é que todo o processo ele é assintomático, tá? O indivíduo ele só vai apresentar algum tipo de sintoma durante alguma atividade física, tá? Então ele pode apresentar aí cansaço e fraqueza muscular. Quando, durante uma atividade física, esse indivíduo apresentar dores nas regiões do peito e pernas, significa que o processo de aterosclerose já está aí em estágios avançados. Tá? Os fatores de risco relacionados à aterosclerose, então nós temos fatores modificáveis, aquele que nós podemos controlar, como por exemplo, hipertensão, LDL colesterol, própria obesidade, sedentarismo, tá? E o próprio tabagismo. Então são os principais fatores de risco relacionados com a obesidade. E os fatores não modificáveis, nós temos aí a idade avançada, então a aterosclerose é um processo natural do envelhecimento. E outro fator não modificável é o sexo, é uma doença que é mais comum aí em homens. Tá? O diagnóstico da aterosclerose é feito através da proteína PCR, a proteína C reativa, que vai estar presente aí no plasma durante os processos inflamatórios, né? Só lembrando que essa proteína C reativa, ela é sintetizada aí pelo fígado, tá? E ela vai estar elevada na circulação durante esses processos inflamatórios. Níveis elevados de PCR, acima de 3 miligramas por litro, estão associados à disfunção vascular e à progressão, à gênese da aterosclerose. Certos? Muito bem, gente. Então, as questões lá no portal do aluno, por favor, façam. Fui.